Bem-vindo, meus irmãos. É com muita alegria que damos continuidade ao nosso estudo da série psicológica. Hoje, trabalhando o capítulo 2, Análise dos Sofrimentos, do nosso livro de estudo atual, que é o Plenitude. Estamos aqui com a Cláudia Semiguini e com a Marluce Reis, que vão colaborar conosco em relação a esse capítulo. Obrigado pela presença, Cláudia, Marluce. E esse capítulo aí, que o 2 é um capítulo que ela começa, então, né, já entrando um pouquinho na nossa discussão, na nossa reflexão, a trazer justamente uma continuidade do capítulo 1, onde ela apresenta o sofrimento, né, e que o homem se depara com essa realidade, querendo superar o sofrimento, e no capítulo 2, então, ela vai começar a fazer uma análise do sofrimento. Né? Ela cita Buda, né? que para ele a função da vida justamente é a vitória sobre o sofrimento, né? E que ele mesmo tentou buscar isso de várias maneiras, em especial através do ascetismo, da austeridade, através de disciplinas rígidas, mas não conseguiu, né? E depois saiu do monastério e foi meditar, aonde ele se deparou com as questões do sofrimento e, através de uma proposta nova, conseguiu se iluminar e entender o quanto se tem que buscar um caminho razoável, que chama o caminho do meio, para alcançar a paz, né? Ou seja, nem austeridade cruel, nem uma atitude displicente frente à realidade. Né? Então, a gente começa com o capítulo do sofrimento, com essas ideias da Joana, até ela introduzir as 4 nobres verdades de Buda, né? Que quando o Buda vai meditar, ele vai se dar conta que o sofrimento existe. Então, a primeira grande verdade é: existe o sofrimento. Ele vê que as pessoas ficam doentes, que as pessoas desencarnam, que há pobreza, que há uma série de situações geradoras de sofrimento. Então, a segunda nova verdade é justamente querer entender quais são as origens do sofrimento, que depois Joana vai trabalhar, em especial o apego. Então, o Buda chega a essa conclusão, né? Então, se o sofrimento existe, ele tem uma origem, e também ele se dá conta que em algum momento o sofrimento cessa. Então, a terceira nobre verdade é a cessação do sofrimento. Uma hora o sofrimento tem que acabar. E a quarta nobre verdade, então, seria os caminhos para a libertação do sofrimento, que são os 8 caminhos que Buda propõe, da qual também a benfeitora vai trabalhar mais adiante nos seus capítulos. Então, ela começa nessa proposta. Como é que vocês estão vendo aí, ela iniciando esse capítulo, trazendo justamente essas questões do sofrimento? Cláudia, Maluce, vamos ver o que vocês sentiram aí do capítulo. Olá, amigos. É um prazer estar aqui com vocês todas as vezes que nos encontramos. Como você disse, Gelson, a benfeitora logo nos traz no início essa teoria do caminho do meio, né? A teoria do equilíbrio. E eu fico pensando que tudo o que gera sofrimento, todas essas especificidades que a benfeitora trouxe, né? E nos capítulos a seguir, que ela vai falando sobre as 4 nobres verdades, tudo isso gira em torno do desequilíbrio, né? De sair desse caminho do meio, tão importante, tão necessário para nós na nossa vida, né? Então, os excessos, assim como as faltas exageradas, tudo gerando um sofrimento, tudo gerando dor, né? E tudo gerando esse mal-estar em que o homem vive. Então, a primeira frase que me soa aqui da benfeitora é esse equilíbrio que nós precisamos buscar na vida, né? Sempre um equilíbrio do fazer e do não fazer, de ter que escolher e não precisar escolher naquele momento, né? Impositivos que a vida nos apresenta, porque são testes, né, que nós vamos passando pelos testes da vida, e a gente vai se experimentando e também aprendendo que não precisamos responder tudo,
né? Não precisamos dizer sim para tudo, não precisamos dizer não para tudo. Então, essa primeira frase que ela nos diz aqui, né, que esse caminho do meio faz com que a gente alcance a paz, para mim é como ela introduz, a benfeitora introduz esse capítulo, onde ela vai falar da análise dos sofrimentos, né, e trazer esses 3 tipos de sofrimento que ela já vai trazer abrindo o capítulo, né? O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. Então é interessante que a benfeitora ela pega uma palavra, né, ela traz uma abertura que Buda nos fala do sofrimento e ela já amplifica. E isso é só o começo, né? Porque ela vai trazendo muitas outras coisas. Mas, para mim, essa palavra equilíbrio na vida é o que resume tudo o que se atravessa por conta disso, desse sofrimento. Né? E aí depois a gente fala um pouco mais dos sofrimentos, né? Eu particularmente adorei assim a forma como ela começa introduzindo esse capítulo, onde ela traz uma fala do próprio Buda ali antes do inicinho, onde ela vai referenciar, né, os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, a um fantasma, a uma bolha, a uma sombra, a uma orvalhada cintilante ou a um raio luminoso e como tal deveriam ser contemplados. Então aqui eu já entendi, senti um convite assim dela de ampliar a nossa forma de olhar e ela buscando outros conhecimentos, né, que fazem parte desse acervo da humanidade para a gente entender algo que nos toca a todos, que é o sofrimento. E justamente ela traz daí o budismo, que vem trazer essa ideia de que, sim, existe o sofrimento, né, como o Gelson estava falando ali das nobres verdades, mas que muito desse sofrimento tem a ver com esse apego, com essa forma com que a gente encara a existência, né? E casualmente, essa semana, eu li uma frase do Tagore, pensando sobre esse nosso encontro, ele diz, né, que nós interpretamos o mundo erroneamente e dizemos que ele nos engana. Então, a forma como a gente olha, e nós, dentro da doutrina espírita, falamos que nós somos espíritos imortais, que cada encarnação é uma experiência que a gente está tendo, ela também vai determinar a forma como a gente encara o sofrimento. E aí, como a Cláudia já falou, ela é extremamente didática aqui, eu achei, quando ela começa a falar, então, desses 3 tipos de sofrimento, né? Eu acho que esse capítulo ele é bem profundo nesse sentido. É interessante isso tudo, porque justamente no capítulo 1, ela vai colocar o quanto o sofrimento é maior do ponto de vista moral, né, e intelectual, porque uma questão é o sofrimento enquanto dor, né, aquilo que é imposto enquanto limitação, enquanto constrangimento da vida, enquanto questões que nos acontecem, seja a nível orgânico ou do próprio movimento material, que é a questão da dor. Outra questão é o sofrimento enquanto postura existencial. Né? E por isso que na página 22, ela vai falar a semelhança do buril, agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a, as doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que a encarcera. Então, de uma certa maneira, a gente vê, e ela vai colocar um pouquinho antes, que as doenças são inevitáveis na nossa existência humana, né? E que a ação da matéria sobre o espírito vai provocar, de certa maneira, algum tipo de constrangimento que gera sofrimento. Então, a gente tem aí 2 grandes forças do universo. Uma é o amor, né? E outra é a dor. Né? E, então, a gente está analisando o quanto a dor tem uma função fundamental na economia e no desenvolvimento da vida, e especialmente sobre o nosso psiquismo. Né? Porque sem essa dor, sem esse sofrimento provocado pela matéria, o espírito não progrediria. Então, por isso que a dor é a primeira coisa que, de uma certa maneira, desperta a nossa consciência, né? Como um fato
que provoca, desafia o espírito, né? E seja pela questão biológica, seja pelo choque das forças ambientais, né? E tudo isso que está ligado, né, de uma certa maneira, a experiências dolorosas, e provocando o nosso âmago da alma, né? E para que a alma se reconheça, né? E possa, como diz a Joana, despertar o seu potencial que está oculto e fazer brilhar a sua natureza, né? Então, a dor aí não é uma punição, né? Mas é um mecanismo da vida, serviço da própria vida, né? E aí, de uma certa maneira, a gente vai encontrar, né, essa dor que não pode ser eliminada, né? Então, a dor não pode ser eliminada. A vida vai ter isso que o Buda falou, né? Vai ter gente adoecendo, vai ter gente passando fome, vai ter gente vivendo um clima terrível que impõe sofrimento para o nosso corpo, assim por diante. Então, ela é parte da ordem do universo junto com o amor, né? E opera, então, né, em favor dos processos da vida, né? E aí que entra, de essa maneira, essa questão da origem do sofrimento enquanto postura da gente, né? Quando ela vai falar sobre as 3 formas diferentes de sofrimento, a gente vê que ela não está se atentando à dor, não é a dor que ela está analisando, é como a gente vive a dor. Como é que a gente vive a realidade? Porque às vezes a realidade nem é dolorosa, mas a gente sofre igual. A gente sofre igual porque a gente queria ter mais dinheiro e não tem. A gente queria ter mais prazer e não tem. Mas a gente gera sofrimento por um processo interno da gente e não tanto pela dor da vida, né? E é aí que ela começa, então, a falar justamente dessas 3 condições aí que se apresentam como tipos diferentes de sofrimento. E ela começa a falar sobre o sofrimento do sofrimento, que é a primeira forma de sofrimento, né? Que é justamente as aflições que a gente gera a partir das situações desagradáveis, das limitações, das dores, e que a gente, ao invés de lidar bem, a gente não sabe lidar com isso, a gente mistura isso com outras questões mal resolvidas da gente, e a gente provoca daí um volume de aflição, de destempero, que, de uma certa maneira, gera mais sofrimento, porque é o sofrimento do sofrimento, que envolve a atitude e a capacidade nossa, do espírito, mas interna, de lidar e interpretar com a realidade vivida. Como é que vocês vê esse item ainda, o sofrimento do sofrimento? Nesse item, ela traz o sofrimento dessa dor física que você está dizendo, né? E também dos transtornos mentais, psicológicos, né? E é interessante porque, assim, apesar, e a benfeitora nos traz isso, né? Apesar de que a medicina está avançada, né? E vai nos resgatando, né, de dores, né, nos curando, a possibilidade de nos curar o corpo físico, ao mesmo tempo, né, como ela fala aqui, multiplicam-se lamentavelmente os distúrbios existenciais, né, comportamentais na área psicológica. Então, esse primeiro item que a benfeitora nos traz, ela amplia, sim, essa geração do sofrimento pelo sofrimento, né, por essas crises existenciais, né. E aí, falando um pouquinho da dor, eu estava lendo o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, né, de Divaldo, né, psicografia de Divaldo, de Manuel Filomeno de Miranda, e fala que a dor é justamente um fenômeno natural, como você disse, né? E é o mais vigoroso processo terapêutico para consciências equivocadas e teimosas, né? Então, nós, né, que persistimos naquele erro, né, persistimos em escolhas, né? Então, consciências teimosas, né, que vão a cada vez, numa mesma vida, porque a gente não precisa pensar em várias vidas, né? Às vezes a gente prolonga o nosso olhar, não, numa mesma vida, né? Aquelas pedras de tropeço que vão se apresentando sempre para que a gente possa viver, reviver novamente aquilo e escapar daquilo, né? E que a dor tem a duração que a gente oferece, porque a partir do momento que a gente aprende,
que não é um aprendimento intelectual, né? É um aprendimento de integrar a experiência através desse sofrimento que você trouxe, né, Gelson? A partir do momento que a gente vai integrando, a gente vai... Aquela duração é aquilo que a gente está dando e não pode mais. Mas então, justamente essa geração do sofrimento pelo sofrimento que a benfeitora nos fala, é justamente dessas fugas espetaculares que a gente lê sempre, né, nas palavras da benfeitora, né? Fugas espetaculares através do sexo desvairado, desequilibrado, né? Sem amor, sem afeição, maquinal, né? Que infelizmente muitos vivem através das drogas, né? Onde se escapa, onde quer se apagar, né? Aquela consciência que está assim, ó, pulsante, né? Através do álcool, que também é uma droga lícita, mas é. Então, essas fugas espetaculares que vão fazendo com que vão surgindo transtornos comportamentais, transtornos psicológicos, né? E ampliando esses dramas existenciais particulares, né? Então, ao invés da gente olhar, da pessoa olhar para aquilo, ela amortece a consciência. Então, é a geração do sofrimento pelo sofrimento que Joana vai trazendo, porque todas essas fugas espetaculares, elas têm uma consequência. E elas vão gerar mais sofrimento ainda, né? Então, é ilusório achar que está se amortecendo, que está vivendo com prazer a vida, mas está se vivendo sem a consciência desse despertar que é necessário, né? Eu, com relação ao sofrimento, pelo sofrimento, eu achei muito interessante ela fazer essa correlação da dor física que influencia no nosso estado emocional e da nossa dor emocional que influencia no nosso físico, né? O Jung pontua essa relação, ele vai dizer, né, que um funcionamento inadequado da psique pode causar prejuízo ao corpo, assim como uma doença, né, do corpo pode afetar a nossa alma. Então, esse sofrimento, se por um lado o sofrimento é inerente à nossa condição humana, então o nosso corpo vai adoecer, não existe como não adoecer, é da natureza do nosso corpo isso, né? Por outro lado, a forma como eu encaro isso, como eu percebo isso, essa dor que pode ser uma dor física, pode levar a uma dor emocional, porque eu não estou tendo condições de entender isso, de lidar com isso. Isso eu achei muito interessante, porque daí ela vai falar, eu achei linda essa passagem que tu leste, Gelson, né? Dessa alma brilhar além do vaso orgânico que a encarcera. E daí eu fiquei pensando que cada um de nós, eu fiquei pensando nessa ideia do limiar da dor. A gente vê pessoas que têm um limiar da dor que suportam de uma forma, assim, tem um limiar físico, inclusive, né? Suportam muitas dores, outros nem tanto. Tem pessoas que passam por sofrimentos físicos dolorosos e intensos, mas isso, realmente pela estrutura daquele espírito, consegue minimizar esse adoecimento emocional. Então, para mim, essa parte que ela trabalha, o sofrimento pelo sofrimento, tem a ver com a forma como nós realmente entendemos a vida, e aí, para mim, faz todo sentido essa ideia do apego, né, da impermanência das questões. E aí, quando eu não consigo entender essa dor que me convoca, né, a entender a limitação do meu corpo, né, essa dor eu fico pensando, por exemplo, diante de uma dor, de uma doença crônica, né, o que está demandando para esse espírito? Tem esse desafio, o corpo tem a doença, mas não aquele espírito, né, como ele vai lidar com isso? Então, é essa alma que tem que despertar essas virtudes, porque a doença, a dor, ela não diz respeito só ao paciente que está ali. Aí nós estamos falando de todo aquele contexto. Então, eu posso estar sofrendo, ter uma dor emocional muito grande, porque eu estou vendo um familiar ali tendo uma dor física, tendo que passar pela prova da doença, né?
Então, eu achei extremamente profundo isso, essa correlação entre dor física emocional e emocional, porque depois ela vai falar das contaminações dos vírus psíquicos, né? Então, o emocional trazendo o sofrimento físico do corpo também. Ela coloca, né, uma luz que a dor macera o sentimento. Então, claro, não só a dor física, não só a doença, a gente vê hoje com a questão da pandemia, né, que gerou tanto desencarne, gerou sofrimento nas famílias que perderam seus entes queridos, as sequelas do Covid, a questão de pessoas que perderam o emprego em função do contexto mundial que a pandemia trouxe. Então, tudo isso são questões dolorosas mesmo, né? Mas a dor, o que vê? O que faz a dor? Ela revela a alma, revela o espírito, né? Então, a dor vai convidar a gente a uma resposta, né? E qual é a resposta que eu vou dar? De repente, essa resposta vai revelar minha fragilidade, vai revelar minha revolta, vai revelar a minha mágoa, né? E daí a gente começa a ver que quanto, de uma certa maneira, o sofrimento tem a ver justamente, como vocês estão falando, dessa postura, o sofrimento. Eu estou gerando sofrimento pela minha incapacidade de compreender, pela minha incapacidade de confiar em mim, pela minha incapacidade de poder reconhecer a minha capacidade e minha força interna, e assim por diante. Né? E aí uma série de questões, aí, tanto no nível físico e mental, vai se apresentando, né? Como revelação das nossas condições espirituais, né? Frente a essas realidades que a vida impõe. Né? E aí, com certeza, né? Existe esse sofrimento que é próprio daquilo que a gente cultiva. Então, a Joana vai colocar aqui que a conduta moral e mental dos homens, quando eles cultivam então, emoções negativas, como irritação, ódio, ciúme, rancor, entre outras, vai impregnando o organismo e vai criando também uma condição psíquica que nos impede de lidar bem com a vida ou provoca mais sofrimento ainda, seja pelo adoecimento maior do corpo mesmo, né? Como a Marcia falou, o psiquismo gerando mais sofrimento ainda, porque vai bloqueando os canais energéticos, que vai gerando uma sobrecarga nas engrenagens do corpo, e, ao mesmo tempo, né, o nosso psiquismo impedindo a gente de lidar bem com a vida e provocando também, do ponto de vista psicológico, sofrimentos que poderiam ser evitados se a gente tivesse uma atitude mais adequada para lidar com aquela realidade. Né? Aqui, só para completar, Claudinha, já te digo, isso que o Gel está dizendo, né? Ela tem a frase ali na página 24, né? As tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças, sofrimento que gera sofrimento. Olha só, né? A tensão física, mental e emocional. E aí volta aquilo que você estava comentando, né, Cláudia, do caminho do meio, do equilíbrio, o quanto a gente vai ao extremo, né, do estresse, né, da forma como a gente vive. Aí que ela vai dizer, não adianta então a ciência ter evoluído um monte e tratado doenças, se a forma como a gente vive também nos adoece. Eu me lembrei dessas doenças, eu fiquei pensando na época de Jesus, como que tratavam quem tinha lepra. E olha quanto a ciência evoluiu e hoje é uma doença, né, que tem uma outra abordagem, tem tratamento, mas o quanto nós adoecemos já não pelas doenças físicas, pela forma como a gente está vivendo. Desculpa, Cláudia. Não, imagina, foi ótimo, né? Complementando. E ouvindo você, eu fico pensando assim, quando você diz, né, as doenças, e a gente cansa de ler, né, que não são as doenças, é o espírito que é doente, né? É ele que habita esse corpo,
né? E é como ele vê, é como ele enfrenta a vida, é como ele se coloca, né? E é interessante porque mesmo nós, espíritos, espíritas, né? A gente vive um automatismo também na vida, né? Porque a vida também requer que a gente siga, e assim, não dá para ficar parado refletindo o tempo todo, né? Isso aí é uma utopia, né? Mas o quanto muitas vezes eu percebo esse distanciamento desse eterno, desse mortal, né? E se a gente, lógico, como eu falei, não dá para ficar sentado numa pedra pensando, né? Mas se a gente, a cada dificuldade que a vida nos trouxesse, se a gente conseguisse ter esse lapso, né, de luz e pensasse assim, opa, eu sou um espírito imortal. O que é que isto está querendo me apresentar, me ensinar, né? O que isto está provocando para que eu possa aprender? Que lição é essa, né? Então, seria tão bom, né? Então, assim, como eu falei, é uma utopia a gente pensar nisso o tempo todo, mas muitas vezes se distancia, que é aquilo que Marlu se relembrou, do equilíbrio, e aí vai-se para muitas pessoas para o materialismo, né, para o hedonismo, o prazer pelo prazer, que é o que a benfeitora nos traz, o prazer gerando sofrimento, né, mas um prazer insaciável, na busca pelo prazer momentâneo, que logo depois ele se esvazia, porque, na verdade, o que se busca é o preenchimento interno, e esse preenchimento interno nunca acontece, porque não é com coisas que se preenche essa dor, essa falta interior, né? Então, aí ela vai trazendo isso, o prazer que gera o sofrimento, na busca insaciável do prazer, constitui um tormento que aflige sem compensação, né? Então, não há compensação por essa busca pelo prazer, do prazer pelo prazer, né? E é lógico que a gente tem pequenos prazeres na vida, né? Porque quando falamos isso, né? Podemos pensar, puxa, mas, né? Algumas coisas, lógico, né? As coisas do mundo, elas são apresentadas, né? A própria evolução da tecnologia e de tudo que é oferecido. Mas a gente não está na busca do prazer pelo prazer. A gente usa com bom senso, né? Com parcimônia, com responsabilidade, sabendo que aquilo também é perene, né? Que aquilo é transitório. E aí ela já vai trazendo, né? Se a gente puder já ir trazendo, né? Antes disso, ela vai falar da ilusão, que é justamente essa ligação do prazer, né? Que é o responsável por esse resultado, que é a ilusão. Então, a ilusão, a fantasia, né? A falta de reflexão, a falta de entendimento do que é que se busca, né? Do que é que se busca, se aquilo é o que você está buscando, ou aquilo é um representativo de algo maior que não se tem. E aí ela vai entrando no sofrimento da impermanência, que a gente já tocou um pouco, né? Da vida que não é eterna, né? Onde o indivíduo investe tantas possibilidades, tanta energia, né? Tanta fantasia, tantos momentos idealizando coisas, e depois perde-se o sono. Muitas pessoas, né, que acumulam responsabilidades, comprometimentos, né, financeiros e depois não conseguem cumprir, perde-se o sono por isso, perde-se então, como a Luz trouxe, perde-se saúde, perde-se equilíbrio. Essa é uma questão importante, que é o segundo tipo de sofrimento que ela cita, né? Justamente o sofrimento da impermanência, porque aí entra a questão do apego, que para Buda é uma das causas principais, se não a principal, que tudo na verdade, para Buda, decorrente do apego. O apego como a grande origem do sofrimento, e esse apego está justamente nessa questão ilusória do ego se apropriar e se confundir com a matéria, né? Aquilo que é impermanente, que é transitório, que o mundo da matéria é transitório. Eu não sou meu corpo
uma hora está sadio, outra hora está doente, meu corpo agora é belo, de repente ele envelhece e vai definhando. Uma hora eu tenho dinheiro, outra hora eu não tenho dinheiro. Ou seja, a vida, na sua forma de se apresentar, ela é transitória. E toda vez que eu me confundo e me identifico com o que é transitório, ou seja, aquilo que é impermanente, eu gero sofrimento. Eu quero ficar belo e com o corpo saradinho, como se tivesse 20 anos a vida inteira. Não tem como. Né? Eu me apego afetivamente a alguém, aquela pessoa um dia vai desencarnar ou ela vai sair da minha vida, porque aquilo é transitório. Não o amor é transitório, mas aquele vínculo, enquanto aquela forma é transitória, né? E assim por diante. Então, de uma certa maneira, essa transitoriedade, né, acaba muitas vezes gerando essa identificação egóica e que aí gera todo esse sofrimento. Por isso que a Cláudia falou do o prazer que gera sofrimento, que o prazer é passageiro, né? É o momento, né? E se eu fico preso na sensação e querer perpetuar algo que é transitório, né, em nome das minhas necessidades internas, eu acabo ficando refém e gerando mais sofrimento que alegria em relação àquela experiência, ou àquela busca que é, por exemplo, a questão do prazer. Então, de uma certa maneira, a grande questão aí é o que é essencial, que são os valores do espírito, que te leva, né, para a nossa vida pós-desencarne, e não aquilo que é transitório, momentâneo e material. E isso realmente, né, eu acho que é um dos grandes geradores de sofrimento para nós, que é o sofrimento da impermanência. Eu acho que aqui ela está falando também dessa questão da nossa maturidade emocional, né? Esses tempos eu me lembro de uma pessoa, de uma amiga minha, me dizendo assim: Marluce, eu estou muito jovem para envelhecer. Eu achei muito interessante ela dizer isso, porque relutando em aceitar que a vida está mudando, o corpo está mudando, está entrando numa outra fase de vida, né? Então, essa dificuldade que a gente tem também de encarar as dificuldades, e eu acho que aqui ela traz questões que eu achei muito fortes, assim, né? Quando ela fala do inocente cigarro, do prazer etílico, das drogas, ela vai falando sobre esses vícios sociais e morais, né, que estão estiolando vidas, e o quanto a gente, por imaturidade, às vezes por dificuldade emocional de lidar com as demandas da vida, né, com o movimento natural da vida, das mudanças de etapa, a gente vai nesse pensamento muito infantil, às vezes, né? Não, mas eu mereço, vamos, né? Eu preciso disso, e a gente não se dá conta dessa forma inconsciente, matura, que esse preço, em algum momento, vem. Né? Então, o quanto fala, às vezes, da nossa inconsciência em relação a realmente a vida, essa realidade do espírito que a Cláudia estava dizendo, né? Então, a gente vive assim, né? Tem a realidade concreta que se impõe, porque afinal nós temos esse corpo, nós temos essa encarnação, nós estamos aqui sim para viver tudo que a materialidade nos pede, né? Mas ao mesmo tempo, dentro disso, né, que o Buda estava dizendo, a gente não é desse mundo, a gente está nesse mundo. E como é que a gente faz para lidar com esse conflito? Né? Então, e aí tem essas fugas que a gente às vezes entra, né? Ela vai falando, né? Imaginando que isso vai estimular alegria, coragem, realização, como ela diz ali na página 26, vitórias fugidias sobre os fortes conflitos psicológicos, logo se convertendo em desgraças, às vezes irremediáveis. Então, às vezes... Pode terminar, Maurício. Não, eu ia falar dessa imaturidade emocional mesmo, da dificuldade da gente lidar com uma realidade psíquica, né? E se envolve tudo, né, Marluce? Ela fala dos papéis que são transitórios, né? Das fantasias que a gente assume, né? De achar que a gente é invencível, né? Então a gente vai criando essas ilusões pela nossa imaturidade e se apegando, né,
a esses padrões, seja dos papéis que são transitórios, uma hora eu estou numa chefia, numa hora eu estou numa pessoa subordinada, ou numa fantasia que eu tenho de mim mesmo, eu sou assim, eu sou assado, e na verdade eu não sou nem isso, nem aquilo, né? E isso tudo, de uma certa maneira, em algum momento se desfaz, e a questão, o que sobra disso? Os papéis somem, aquela realidade que antes parecia verdadeira se desfaz, aquele afeto que alguém tinha por mim não existe mais, o corpo que antes era jovem agora não é mais. Então, a gente vê que a questão da jovialidade, por exemplo, é uma questão de consciência e não de corpo. E isso que a gente acaba não se atendo, porque é o trabalho da gente, né? O espírito jovial, o espírito lúcido, o espírito comprometido com os valores morais, o espírito se voltando para aquilo que é essencial e aquilo que realmente promove a minha evolução. E não essas questões transitórias, sejam do campo material, enquanto realidade física, a estrutura que eu vivo, o contexto que a vida me coloca, o meu corpo, seja as fantasias emocionais que a gente cria e que também não consegue sustentar e que acabam muitas vezes depois gerando decepção e sofrimento, porque a gente se apegou numa ideia ilusória que a gente alimentou durante muitas vezes uma vida inteira. Marlúcio trouxe uma palavra, uma expressão, eu mereço, né? E essa expressão é forte, né? Porque ela pode ser dúbia, né? Por um lado, realmente, né? A gente conquista, né? A gente luta, a gente tem um crescimento, né? Também proveniente de outras vidas, heranças, né? E a gente está tudo aqui no mundo, né? Que foi desenvolvido e colocado à nossa disposição para que a gente possa utilizar com bom senso, né? Ajudar que isso também se desenvolva, que a gente possa ser instrumento, né? de evolução também para outras pessoas, de coisas, enfim. Mas esse eu mereço que muitas pessoas utilizam, né, que Marluce trouxe, né, dessa falta de maturidade, né, essa compensação, né, esse ego imaturo infantil que busca sempre o prazer, a autocompensação de coisas, né, isso que é muito perigoso, né, essas compensações. E assim, outro dia eu escutei, né, o que se leva da vida, né? O que a gente leva da vida é só o que a gente pode carregar. Então, quando a gente ouve essa frase, a gente pensa que todo o resto fica. Então, o que é que a gente carrega, né? É o que vai dentro da gente, né? É aquele acúmulo de alegrias, de momentos, né? De confraternizações, de encontros, aquelas experiências que tivemos, é só o que a gente leva, né? E aí, por que eu estou falando isso, né, a partir da fala de vocês que me provocou, mas também a benfeitora nos coloca assim, depois que Marluce leu, o engano de considerar-se invencível superior, né, com desconhecimento de fragilidade, ou seja, um engano de desconhecer-se mortal nesta vida, transitório nesta vida, né? Então, acha-se invencível, superior, ileso a qualquer coisa, e a puxada de tapete é grande, né? A puxada de tapete é muito grande. E aí, a benfeitora nos fala, o sofrimento, portanto, quando se tem dele consciência, é facilmente evitável. Porque tudo isso que a gente vem trazendo vai promovendo reflexões, né? De toda uma trajetória de vida, do que é que a gente conquistou, das escolhas que a gente ainda tem pela frente, né? E como ajustar, então, essa maturidade psicológica e emocional a uma faixa etária, né, adequada, né, para que não se viva inadequadamente, para que não se faça escolhas inapropriadas, não se comprometa com situações, compromissos, empréstimos, coisas que a gente sabe que
não vai dar conta, né? E isso vai gerar cada vez mais sofrimento. E aí eu não sei se a gente já pode entrar na terceira parte, né, Gelson, que é o sofrimento resultante do condicionamento, né? Claro, eu acho que sim, Cláudia, porque justamente o que você está falando abarca também essa realidade de como a gente compreende a vida, né? Das fantasias, muitas vezes baseado numa educação incorreta, como a benfeitora coloca, né? Superstições, engano, valores que muitas vezes a gente vai alimentando e que gera uma falta de compreensão da vida ou um foco equivocado em relação ao que é importante. Então, a gente vai criando realmente certos condicionamentos mentais, né? A partir da educação, da assimilação do que a cultura impõe também, seja daquelas ilusões ancestrais de uma família, né? Olha, só pode casar com gente que é assim, que é assada, ou da própria religião castradora, e outros condicionamentos perturbadores que a Joana coloca, né? Que vai justamente gerando medo de doença, da pobreza, da solidão. E a gente vai criando condicionamentos que acabam nos aprisionando, limitando a nossa vida e impondo uma série de constrangimentos que são geradores de sofrimento. E realmente o quanto que a gente pode construir e sermos reféns desses condicionamentos que a gente vai assimilando como verdades. E essa palavra, já eu pensei muito sobre essa questão de ser refém e da gente, às vezes, fazer coisas de uma forma muito inconsciente, porque a gente não... Quando ela falou aqui, ó, da contaminação psíquica e física derivada dos condicionamentos doentios dos grupos sociais e dos indivíduos, promove sofrimentos que poderiam ser evitados. Sabe o que eu pensei aqui, gente? Eu pensei na questão do nosso comportamento nas mídias sociais hoje, né? Quantos dos nossos comportamentos, fiquei pensando no bullying digital, né? Isso que vai se disseminando e que a gente faz simplesmente porque está inconsciente, não se dá conta. Não, mas o outro compartilha, eu também vou compartilhar. O outro cancela, não tem problema, a política agora é essa, né? Então, o quanto a gente é contaminado, né? Porque a gente não está consciente daquilo. Quando um médico vai fazer uma cirurgia, ele toma todos os cuidados para não ser contaminado e não contaminar o paciente, né? E o quanto nós, exatamente porque estamos condicionados, né? A gente não questiona, está inconsciente nessa maturidade, e aí vem esse sofrimento resultante do condicionamento. Ainda vivemos num primitivismo, né? Ainda somos primitivos, muito primitivos, né? E a benfeitora nos fala assim do medo, né? Em algum lugar ela nos traz o medo, e eu já não sei mais onde, né? Mas ela fala do Ela fala medo, né? que o homem na Terra vive sob a ação de medos, né? Vários tipos de medo, Isso, né, Cláudio? exatamente, E esse medo, né, que faz com que esse animal primitivo, né, esse homem ainda arcaico, né, dentro de nós, vá reagir, né? Então é ação e reação, sem essa consciência que a Marluce trouxe agora, né? Consciência de atos, consciência, parar, não precisa responder agora, pensa, reflete, né? Deixa isso, né? Volta depois, né? Então, ação e reação é demasiado. E ela fala, como Marluce já apresentou, né? Esses agregados, eu acho interessante, né? Porque propiciam agregados físicos e mentais contaminados, né? O resultante desse condicionamento. E aí, gente, ela vai nos falar desse coletivo, né, que contamina pelas ações irrefletidas, pela escala de valores invertida,
né, completamente invertida, o que tem valor fica lá embaixo, o que não tem valor vai para cima, né? E aí é o coletivo que comanda, são os grupos, ela vai nos trazendo as festas ruidosas, as companhias jovens e irresponsáveis, as conversações chulas, e é muito interessante porque assim é sutil. Às vezes você está num grupo e alguém faz um comentário e uma outra pessoa ri. É sutil. Se a gente estiver consciente, a gente... Pera lá, isso é engraçado? Não é engraçado. Mas vejam, a contaminação é muito sutil. E aí a gente vai falar o que eu lembrei aqui das obsessões, onde começam com uma sutileza, devagarzinho, não é? E vão se acomodando, vão impregnando, né, através da ressonância mental, vibratória daquela outra pessoa, do coletivo também, né, que está sendo manobrado ali naquele momento. Então, quando ela me fala isso, eu me lembro logo dessas obsessões, né? E ela vai nos dizer assim, a irradiação mórbida de uma pessoa enviando a outra energia negativa termina por contaminá-la. E é exatamente isso, são essas sutilezas, né? Inserindo pensamentos que não são nossos, fazendo com que a gente sinta emoções que não são nossas, é tudo muito sutil, né? E aí, nesse livro que eu falei para vocês, Transtornos Psiquiátricos e Obsessões, ele vai dizer que o campo das obsessões é uma grave parasitose, é um vírus, é um parasita que vai se impregnando de leve nessa contaminação psíquica que a benfeitora nos traz, né? E vai agredindo, então, aos poucos, o campo físico, orgânico, não é? Pensamentos persecutórios, aí a gente não vai se demorar nesse assunto, mas é interessante como ela fala desse condicionamento, ela traz essa contaminação e logo em seguida ela vai falar de algo importantíssimo, que é a educação. E a educação dentro da família, a educação com os exemplos, a forma de proceder, né? A educação moral, que muito faz falta hoje, né? E assim, ainda se tem o pensamento que também é arcaico, né? Porque vem lá de trás, de uma religião conturbada, né? De um jeito de trazer, de que pensar em Deus, rezar, né, falar, é atrasado, isso é atrasado, então ainda tem-se isso. Então, como é importante essa educação familiar e a autoridade moral que a gente vai conquistando de pouquinho em pouquinho na vida, né? E que vamos fazer então essa contaminação, porque se a Joana traz uma contaminação, a gente pode fazer outra, né? Essa contaminação saudável. Isso que está falando, né, Claudia, é importante, já como a Maurício falou, e esse processo é inconsciente, porque a gente vai automatizando, né, esse automatismo do condicionamento, né, quando a gente é negativo sem saber, a gente vai vivendo fantasias inconscientes e olhando a vida com preconceito, com negatividade, com padrões infelizes, e por isso que realmente, né, esse trabalho que tu está trazendo de resgatar uma consciência dos valores éticos, morais, mas para isso a gente tem que fazer um trabalho de discernimento, porque às vezes a gente acha que tem uma lisura, que está se comportando bem, mas internamente a gente está impregnado por esses condicionamentos automáticos. Então, de um lado, a não castração rígida, de outro lado, essa conscientização através dos valores éticos, morais, para justamente desenvolver a nossa própria responsabilidade perante a si mesmo, né? Na capacidade de discernir essas coisas. Porque se a gente não refletir, como a Cláudia falou, né? Não parar, não avaliar, a gente muitas vezes não percebe esses condicionamentos. São tão impregnados na gente que aquilo é um ponto cego. Às vezes até os outros percebem na gente, mas a gente não percebe em nós. Né? Então, a gente vai
criando um ambiente desfavorável, e aí entra também as obsessões, como a Cláudia falou, sutil, que reforçam esse condicionamento, porque eu já estou preso neles, e é fácil, então, de estimular e reforçar aquilo que já é em mim é algo presente, e aí fica mais difícil ainda de eu superar esse sofrimento resultante do condicionamento. Então, um trabalho de consciência, um trabalho de despertar, né? Para a gente poder, de alguma maneira, ir construindo, né? Um outro padrão, porque a Joana, em outro momento do capítulo, vai falar dessa conduta moral e mental nossa, né? Que vai justamente cultivando essas vibrações negativas, né? E que a cura provém justamente da própria força da vida, diz a benfeitora, né? Quando a gente começa a canalizar ela corretamente. E aí a gente vai em vez de gerar tensões físicas, a gente, em vez de gerar conflitos, ao invés de gerar condicionamentos, a gente vai se libertando, né? Gerando o quê? Paz, harmonia, serenidade, né? E rompendo com esses padrões de medo, né? Rompendo com as mágoas, rompendo com o negativismo, rompendo com a vitimização, todo esse condicionamento que vem com ideias pessimistas, crenças absurdas, né? Ações que geram culpa ou sentimentos de autorreprovação, de vergonha, que vão gerando desarmonias na vida da gente e criando esquemas destrutivos que vão, consequentemente, gerar uma série de sofrimentos que podiam ser evitados. Então, a proposta da Joana de Ângela é poder reconhecer as causas que envolvem a dinâmica desse comportamento, né? E propor um se autoexaminar, autoconhecer-se, para que, assim, nesse processo de autodescobrimento do nosso ser, a gente vai rompendo com esses vários tipos de sofrimento que, de uma certa maneira, depende, acima de tudo, da nossa postura íntima, né? Eu acho que muita coisa a gente já identifica fora, né, Gelson? Mas como tu disse, é tão sutil, às vezes, esses condicionamentos que é difícil a gente identificar na gente. Eu estava lendo um texto do James Hollis, que é um analista junguiano americano, e ele disse que ele recebeu um paciente, um homem de uns 50 anos, e disse que ele falava nas sessões de toda a família, dos problemas de todo mundo. E aí, num determinado momento, ele pergunta para o Hollis: quantos o senhor acha que eu posso salvar da minha família? Aí o Hollis responde para ele: um, e eu estou conversando com ele nesse momento. Então, falando desse autodescobrimento, né? Então, às vezes, a gente até percebe esses padrões, a gente tem uma certa crítica, né, para o comportamento da sociedade, do grupo que a gente está, desses condicionamentos que a gente herda dos nossos ancestrais, das nossas famílias, dos grupos que a gente percebe, mas difícil mesmo é a gente olhar para a gente mesmo, né, e perceber o quanto também nós estamos impregnados disso. E é muito sutil mesmo, né? Ah, não, eu falo que todo mundo encaminha mensagens sem pensar, mas a gente também faz isso, né? Então, esse olhar cuidadoso mesmo para nós, eu acho que essa é a grande proposta da benfeitora. Pois é, então a importância de a gente aceitar o convite da benfeitora, né? Já que, como ela mesma coloca, a gente é herdeiro da nossa própria consciência, né? E poder fazer um trabalho conosco mesmo, né? Para a gente poder viver na dor sem gerar sofrimento e, aos pouquinhos, ir superando a dor em favor do amor, né? Porque o amor é o grande elemento que vai tomar lugar à dor na medida que a gente fazer consciência e começar a construir a nossa própria caminhada por nós mesmos, né? Expandindo a nossa vida, e aí, de uma certa maneira, o amor acaba sendo o elemento que vai solucionar qualquer tipo de dor e sofrimento em relação à própria vida. Não que a gente vai evitar a dor, mas a gente vai construir um caminho de suportar, de criar significado, aonde a gente pode
em nome, muitas vezes, da dor, até gerar um campo de alegria, de testemunho, desse sofrimento amor, desse sofrimento devoção, desse sofrimento sacrifício que os espíritos de luz conseguem ter e conseguem testemunhar para nós, né, a sua grandeza espiritual, sem se prender no que é transitório, no limitado momento daquele sofrimento, daquela dor, porque a dimensão espiritual dele é muito maior, né? Abarca um horizonte muito mais amplo e da qual ele está vinculado por esses fios do amor que sustentam a vida dele, e como diz o Jesus com ele o jugo é leve, né? Então a vida se torna mais leve e mais e profundamente bem vivida, né? E isso que é a proposta de poder viver bem a vida, independente da face que ela nos apresenta, sua face mais difícil, desafiadora, ou sua face convidativa e prazerosa, porque as duas realidades podem provocar tanto crescimento e alegria espiritual, como também dor e sofrimento. Quando você falou do apego, me veio a palavra soltar. E na vida a gente precisa soltar, inclusive essa percepção desse sofrimento, né? E aí, como solta isso, eu fiquei pensando, a partir também do que você acabou de dizer, né? A amplitude é de outra ordem quando o espírito alcança a imortalidade, né? A vida verdadeira. E a gente vive só olhando por aquele buraquinho, né? Como se a gente olhasse a vida tão restrito, né? Então, assim, o soltar talvez nos auxilie a ampliar, né, um pouco esse buraquinho, né, e da gente não se apegar nesse sofrimento em vão, né, esse sofrimento que se demora, né, e que é demasiado, né. E aí eu li uma frase também nesse livro que eu acabei de ler, né, de Eurípides Barçanufo. Ao final ele diz assim: é chegado o momento da sublime revolução interior, numa psicofonia que ele está fazendo ao final do livro, né? E é do Sanatório Esperança, né? Onde ele tem o trabalho na espiritualidade. E é chegado esse momento, né? Dessa revolução interior nossa, de todos nós, né? Para que eu fico pensando, a gente vá contaminando cada vez mais de uma forma prazerosa, né, positiva, né, amorosa, né, e que esse amor resgate todas essas dores, né, porque o que nós vemos nas mesas mediúnicas, né, que é um retrato de toda a humanidade, é como há feridas que precisam ser curadas com o amor. Muito bem, gente. Exatamente isso é a proposta do nosso próximo capítulo, que estamos estudando, que é sobre as origens do sofrimento, né? Quanto, de certa maneira, né, essas emoções perturbadoras, as kármicas e as condições internas estão na origem do sofrimento, né? E então que possamos, junto com a benfeitora, poder aprofundar esse tema tão essencial, tão importante para todos nós, né? Em favor desse homem integral, desse homem espírito que a Cláudia está trazendo, né? Que transcende os limites da consciência egóica, do que é transitório, e poder realmente conseguir transitar pela vida sem se perturbar, tirando de cada momento o melhor para si. Então, essa é a ideia, e esse é o convite que Joana de Anjos nos faz através desse livro, A Plenitude. O nome do título é interessante, Plenitude, como a gente comentou no primeiro estudo do capítulo 1, né? Que é justamente o nosso futuro, né? Mas isso tem que ser conquistado por nós, né? Isso é um caminho que cada um vai ter que construir para si mesmo. A gente agradece a Cláudia e a Marluce, né? E então, até o próximo encontro com o capítulo 3, Origens do Sofrimento. Abraço a todos.